Assim que recebi os documentos do divórcio, bloqueei imediatamente os 8 cartões de crédito. Eram quase 5 da tarde. A luz suave do sol, vinda da janela da sala de estar, se estendia pelo piso de madeira clara e polida. O envelope branco e brilhante ainda repousava imóvel sobre a mesa de centro, como se não soubesse que acabara de rasgar minha vida de casada em 2 partes com uma facilidade brutal. Minhas mãos tremiam um pouco quando abri e li os nomes no documento. Meu nome. O nome dele. A assinatura do advogado. Palavras frias e formais. Tudo estava perfeitamente organizado, como se o colapso de um casamento fosse apenas mais uma transação comercial que poderia ser resolvida em poucas páginas. Eu não chorei imediatamente. Talvez seja isso que ainda me choca até agora. Eu pensei que deveria desmoronar no chão, ligar para alguém, ou pelo menos deixar as lágrimas rolarem. Mas não. Fiquei estranhamente calma, como se meu corpo tivesse processado o golpe antes do meu coração, entendendo que aquilo não aconteceu de repente. Vinha morrendo aos poucos há muito tempo. Hoje era apenas o dia em que o óbito foi oficialmente declarado. Olhei para o celular, que estava ao lado de um copo de água gelada, que eu mal tinha tocado. Antes de pensar em ligar para alguém, peguei o aparelho e abri o aplicativo do banco, conta por conta, cartão por cartão. Meus dedos se moviam com uma precisão e determinação que me surpreenderam. Cartão 1, bloqueado. Cartão 2, bloqueado. Cartão 3, bloqueado. Até o 8º, todos eram cartões de crédito vinculados à nossa conta conjunta, mas a pessoa que sempre cuidou das finanças da casa era eu. Meu marido, ou o homem que em breve se tornaria meu ex-marido, era do tipo que passa o cartão primeiro e pensa depois. Ele sempre dizia: "Você sempre dá um jeito, não é, meu?" Bem, sim, eu sempre dava um jeito. Eu cuidava dos boletos, do imposto de renda, do saldo devedor, da imagem da nossa família, até mesmo das críticas veladas da mãe dele, que a cada encontro fazia questão de dizer que mulher de verdade tem que saber aguentar as pontas. Aguentar até que tudo se quebrasse? Era isso? Ela nunca perguntou. Quando bloqueei o último cartão, a tela exibiu a confirmação para todos os 8. Coloquei o telefone de lado e respirei fundo. Havia algo pesado no meu peito, mas também algo que se tornava cada vez mais claro. Eu não iria mais segurar ninguém e não iria permitir que ninguém usasse os meus recursos para me destruir. Nesse exato momento, o telefone tocou. O nome que apareceu na tela fez o canto da minha boca se curvar em um sorriso gélido. Era a mãe dele, a mulher que nunca me chamou de Nora, apenas de aquela moça quando fofocava com os parentes. Atendi. A linha ficou em silêncio por 2 segundos antes de uma voz irritada, tentando se conter, explodir. "O que você fez com os cartões do meu filho?" Recostei-me no sofá, olhando para o envelope na mesa. "Eu os bloqueei, senhora." "Com que direito?" Eu quase ri. A pergunta era tão absurda, vinda da mulher que uma vez me disse para colocar nossa casa no nome do marido, para provar minha lealdade como esposa, com o direito de quem pagou a fatura de todos eles todos os meses. A linha ficou em silêncio novamente, mas era um silêncio carregado de fúria. Eu podia imaginá-la segurando o celular com força, as sobrancelhas franzidas, os lábios apertados. E ela provavelmente estava em alguma loja de luxo, porque eu podia ouvir uma música ambiente suave e a voz de um vendedor dizendo: "Seja bem-vinda ao fundo." Então ela disse a frase que me fez saber que o jogo estava apenas começando. "Você sabe onde eu estou?" Eu não respondi. "Estou na H. Stern. E o meu filho está prestes a pagar o presente de aniversário de alguém muito importante." Alguém importante. Ela foi vaga de propósito, mas eu soube imediatamente o que, ou melhor, quem ela queria dizer. Meu peito não se partiu em pedaços como deveria. Pelo contrário, estava frio como gelo. "Então use dinheiro vivo", respondi. Com a voz plana, ela gritou: "Como você ousa?" Endireitei-me no sofá e falei devagar, cada palavra pesando.
com a mesma coragem que seu filho teve para me enviar os papéis do divórcio pelo correio, sem sequer ter a decência de falar comigo cara a cara. A linha ficou completamente muda. Eu desliguei antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Menos de 10 segundos depois, uma mensagem apareceu na tela. Era dele. Desbloqueie os cartões. Agora, não seja patética. Li a mensagem 2 vezes antes de soltar uma risada baixa, primeira do dia. Patética. O homem que envia uma notificação de divórcio enquanto sua mãe o leva para comprar joias para outra mulher tinha a audácia de digitar essa palavra para mim. Desliguei a tela do celular. Não respondi nada, porque finalmente eu havia entendido algo com uma clareza cristalina. Quem estava em pânico não era eu, eram eles. E naquela tarde em que meu casamento foi declarado morto, eu não tinha perdido tudo como eles pensavam. Eu tinha acabado de recuperar o meu poder. Menos de 5 minutos depois de desligar na cara da minha ex-sogra, meu telefone tocou de novo. Desta vez, não era ela, era o número dele. Olhei para o nome na tela por um momento. Nos nossos 3 anos de casamento, Ricardo quase nunca me ligava quando havia um problema. Ele era do tipo que enviava mensagens curtas, como ordens, e me deixava para resolver todo o resto. O fato de ele estar ligando significava que algo estava muito fora de seu controle. Deixei tocar até quase cair na caixa postal antes de atender. Pois não, minha voz soou tão calma que até eu me surpreendi. Do outro lado, ele respirava com força, como alguém tentando conter a raiva. Que diabos você está fazendo? Seja mais específico, por favor. Hoje eu fiz muitas coisas. Não se faça de desentendida. Desbloqueie os cartões. Agora, levantei-me e caminhei até a janela, olhando para o estacionamento do prédio, onde as luzes laranjas dos postes começavam a se acender, uma por uma. Não, ele soltou uma risada de escárnio. Não haja como se você fosse a dona de tudo. Fechei os olhos, respirei fundo e respondi com a voz mais baixa, porém mais firme que consegui. Então, por que na hora de pagar as faturas, a única pessoa correndo atrás para fechar as contas sempre fui eu? Ele ficou em silêncio por um segundo antes de mudar o tom. Não era mais raiva, mas o tom que ele sempre usava quando estava mentindo. Minha mãe só me trouxe para dar uma olhada. Você está entendendo tudo errado. Eu sorri, um sorriso frio, entendendo tudo errado. Ouvi essa frase tantas vezes na minha vida de casada. O vi chegar em casa às 2 da manhã, entendi errado. Senti cheiro de perfume feminino em seu paletó, entendi errado. Vi transferências estranhas na nossa conta, entendi errado. Vazou uma foto dele com uma mulher nas redes sociais, entendi errado de novo. Parecia que durante todo esse tempo eu fui uma esposa cheia de mal-entendidos, enquanto ele era um santo caluniado pelo mundo. Se era só para dar uma olhada, falei, por que sua mãe disse que você estava comprando um presente para alguém importante? Silêncio total. Eu só ouvia sua respiração e o som distante de carros passando, como se ele tivesse saído da loja. Finalmente ele falou, com a voz baixa. Você estava espionando a minha mãe? Não, eu quase ri. Sua mãe disse isso ela mesma, com muito orgulho. Ele praguejou baixinho e falou mais rápido. Isso não tem nada a ver com a minha mãe e não tem nada a ver com ninguém. É sobre nós. Não, não é, respondi na hora. Se fosse sobre nós, você não teria enviado os papéis do divórcio através de um advogado. Aquelas palavras foram como uma faca que o atingiu em cheio, porque ele ficou em silêncio por mais tempo do que nunca. Nesse silêncio, as memórias antigas começaram a fluir com clareza. O dia em que o conheci, ele não era assim. Era um homem caloroso, educado, bem vestido, que parecia ter um grande senso de responsabilidade. Ele me ouvia quando eu falava, me fazia rir e me fez acreditar que, neste mundo caótico, eu havia encontrado meu lar. Mas, depois do casamento, tudo mudou tão lentamente que eu não percebi no início. Ele começou a chegar tarde, a colocar a mãe no meio de todas as nossas decisões. Começou a desvalorizar o meu trabalho, dizendo coisas como você só é boa com dinheiro, como se o que eu fazia para sustentar nossa família não significasse nada. E eu aceitei. Aceitei porque achava que todo casal passa por fases difíceis.
Aceitei porque não queria que minha família desmoronasse. Aceitei porque tinha medo da palavra fracasso. Mas hoje, ouvindo a voz dele no telefone, percebi que eu não amava mais esse homem da mesma forma. O que eu estava tentando salvar o tempo todo não era o nosso amor, mas a ilusão de uma vida que eu um dia acreditei que precisava proteger. Vou dizer pela última vez, ele voltou a usar o tom duro. Desbloqueei a porra dos cartões. E eu vou responder pela última vez também, eu disse. Não, você vai tornar as coisas feias, é isso? Eu ri baixo. Feias? Eu por acaso perguntei se você está me traindo? Ainda não. Silêncio mortal do outro lado da linha. E a verdade da qual eu suspeitava há tanto tempo foi confirmada sem precisar de uma única palavra. Uma pessoa inocente não ficaria em silêncio daquele jeito. Existe outra mulher, não é? Perguntei diretamente. Sua respiração ficou mais pesada. Não é o que você está pensando. Assenti para mim mesma lentamente. Claro, a mesma frase de sempre. Nunca era o que eu estava pensando, embora a realidade fosse sempre pior do que eu imaginava. Ótimo. Então continuei. Porque a partir de agora eu também não preciso mais pensar por você. Desliguei o telefone na hora, assim que a tela escureceu, sentei-me na cadeira ao lado da janela. Senti meu coração bater forte, mas não era apenas de dor. Era uma sensação parecida com a de alguém que finalmente saiu de um quarto escuro depois de muito tempo e seus olhos começam a ver as coisas com clareza pouco a pouco. Eu não era a pessoa que estragou tudo. Eu era a pessoa que foi levada a duvidar do próprio valor repetidamente, até quase esquecer que, na verdade, era eu quem carregava tudo nas costas naquela casa. E já que eles escolheram começar um jogo sujo, com papéis de divórcio, com joias, com mentiras, então eu teria que parar de interpretar o papel da boazinha. Naquela noite, abri a gaveta da minha escrivaninha e peguei uma pasta de arquivo azul marinho, onde eu guardei tudo ao longo dos últimos 3 anos. Extratos, faturas, contratos de propriedade, comprovantes de transferência e algo que eu nunca pensei que precisaria usar de verdade. Provas de que a maior parte do dinheiro que ele usava para construir sua imagem de sucesso, na verdade, vinha de mim. Acariciei a lombada da pasta e olhei pela janela mais uma vez. A noite ainda seria longa, mas pela primeira vez em meses eu não senti medo do amanhã. Eu soube da outra mulher pela primeira vez há cerca de 6 meses. Não foi por um flagrante, nem por uma mensagem melosa no celular dele, e nem porque alguém veio me alertar com boas intenções. Foi pela intuição de uma mulher que viveu tanto tempo com as mesmas mentiras de um homem que a menor alteração em seu tom de voz se tornava audível. Naquela época, ele começou a cuidar de si mesmo com uma atenção especial. Escolheu um perfume novo, comprou mais camisas, passou a ir mais à academia e, o mais importante, ele começou a encontrar mais felicidade em seu celular do que em estar comigo. Uma vez perguntei diretamente, quando o vi sorrindo sozinho para a tela tarde da noite. Clientes, ele respondeu, sem levantar os olhos. Eu assenti como se acreditasse, embora soubesse, que nenhum cliente faz um homem de 35 anos sorrir como um adolescente apaixonado. Pouco tempo depois, comecei a ver os pequenos detalhes que juntos formavam o quadro completo. Recibos de restaurantes para 2 pessoas, despesas de hotel em dias de semana, arranjos de flores caríssimos e saques de grandes quantias em dinheiro nos momentos em que ele dizia estar em reuniões urgentes. Certa vez tentei trazer o assunto à tona durante o jantar. Ele me olhou por um segundo, antes de levar a colher de sopa à boca e dizer, como se não fosse nada, você está pensando demais. A mãe dele, sentada do outro lado da mesa, largou a colher e acrescentou imediatamente, uma mulher que se mete demais no dinheiro do marido nunca tem um casamento duradouro. Lembro-me de como minhas mãos ficaram geladas, não por causa da repreensão, mas porque eu finalmente entendi. Mesmo com a verdade bem na minha frente, eu nunca obteria justiça naquela mesa de jantar. Um dia,
a suspeita deixou de ser apenas suspeita. Eu estava em uma reunião no escritório quando meu celular vibrou com a notificação de uma foto em que fui marcada por uma conhecida da faculdade. Ela não tinha a intenção de me enviar, apenas marcou o nome errado em um story do Instagram. Mas aquele erro me mostrou a imagem que mudou tudo. Na foto, Ricardo estava ao lado de uma mulher em frente a um bar de vinhos. Ambos sorriam um para o outro com uma naturalidade desconcertante. O braço dele tocava levemente as costas dela, um gesto de intimidade que ia muito além de colegas de trabalho. A mulher era visivelmente mais jovem que eu, pele clara, cabelos longos e ondulados, bem vestida e com um sorriso de quem tem certeza de que está sendo escolhida. Eu não fiz um escândalo, não liguei para xingá-lo, não saí correndo da sala de reunião. Apenas tirei um print da foto, guardei e voltei a ouvir a apresentação como se nada tivesse acontecido. Esse era o segredo que ninguém sabia sobre mim. Quando eu sinto mais dor, é quando fico mais quieta. Naquela noite, perguntei a ele novamente, mostrando a foto no meu celular. Ele olhou por apenas 2 segundos e empurrou o telefone de volta para mim. Gente, do meio. Só isso. Eu o encarei. Gente do meio precisa encostar nas costas um do outro desse jeito? Ele se recostou na cadeira e suspirou, irritado. O que mais você quer de mim? Olhei para ele por um longo tempo antes de perguntar, com uma voz tão baixa que era assustadora. Você está me traindo? Ele não respondeu à pergunta. Em vez disso, perguntou: Você não confia em mim a esse ponto? Foi a primeira vez que me senti verdadeiramente exausta. Porque quem é leal tenta explicar. Quem mente tenta fazer você se sentir culpada por perguntar. Depois daquele dia, comecei a coletar informações em silêncio. Chequei extratos, copiei documentos, e-mails de notificação de saques, uso dos cartões, seu itinerário de viagens. Tudo se encaixava como um quebra-cabeça que eu não queria montar, mas precisava, porque no mínimo eu tinha que saber sobre quais ruínas eu estava de pé. Descobri que ele alugou um pequeno apartamento, que comprou presentes caros para a outra mulher várias vezes e que o dinheiro da nossa conta conjunta estava sendo drenado continuamente. E o que mais me doeu foi saber que a mãe dele não apenas sabia de tudo, mas apoiava. Em uma gravação de áudio que ouvi por acaso no sistema do carro, ela disse a ele: se for para escolher uma nova, escolha alguém que ajude a melhorar a sua imagem, não uma que só sabe trabalhar. Naquele momento, eu estava sozinha no carro. Apertei o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Só sabe trabalhar. Sim, eu só sabia trabalhar. Boa o suficiente para pagar a hipoteca da casa, boa o suficiente para manter a imagem do meu marido, boa o suficiente para cuidar de toda a burocracia, boa o suficiente para proteger uma família que nunca me protegeu de volta. E finalmente entendi. Aquelas pessoas não queriam uma parceira de vida. Elas queriam 2 tipos de mulheres. Uma para construir a base e outra para proporcionar a emoção. E no dia em que os documentos do divórcio chegaram, eu soube que eles achavam que era hora de me descartar. Mas o que eles calcularam errado foi que nunca souberam de verdade quais chaves importantes eu mantinha em minhas mãos. A outra mulher podia pensar que venceu. A mãe dele podia pensar que o filho finalmente teria a vida que merecia. E ele mesmo podia pensar que bastava assinar alguns papéis e tudo estaria acabado. Mas a pessoa que carregou aquela casa nas costas, que conhecia o caminho de cada real, que guardou cada prova, era eu. E se eles pensaram que eu sairia em silêncio, sem lutar por justiça, eles estavam me subestimando muito. Apenas 3 dias antes dos papéis do divórcio chegarem, nós 3 jantamos juntos. Eu, ele e a mãe dele. Foi um jantar que parecia perfeitamente normal, mas, olhando para trás, vejo a anormalidade em cada segundo. A mesa estava posta lindamente, como sempre, com um vaso de lírios brancos no centro. O aroma suave das flores se misturava com o cheiro de risoto de cogumelos e salmão, com crosta de ervas. Eu mesma preparei tudo.
mesmo tendo acabado de voltar de uma reunião importante, exausta e com dor de cabeça. Mas a mãe dele ligou à tarde dizendo que queria visitar o filho. Claro, ela não veio me visitar. Lembro-me bem. No momento em que coloquei o último prato na mesa, ele entrou em casa. Seu rosto estava impassível demais, como o de alguém que já preparou um discurso, mas ainda não sabe como começar. A mãe dele já estava sentada, em um vestido creme elegante, seu anel de diamante refletindo a luz. Ela olhou para a comida na mesa e deu um sorriso fino que nunca chegava aos olhos. Pelo menos, para as coisas de casa, ela serve para alguma coisa. Eu sorri de volta, como se não tivesse ouvido a faca em suas palavras. No passado, eu teria tentado ser amável, aliviar a tensão ou mudar de assunto para tornar o jantar mais agradável. Mas naquele dia eu estava cansada demais para atuar. Apenas me sentei em silêncio e observei. Ele mal olhou para mim. A mãe dele falou por ele em quase tudo. E toda vez que eu perguntava algo diretamente a ele, ele se esquivava pegando um copo d'água ou olhando para o celular. No meio do jantar, a mãe dele baixou os talheres e perguntou: Como quem não quer nada? E como vocês vão resolver a questão da casa? Parei. A pergunta não era sobre consertar a cozinha ou cuidar do jardim. Tinha um tom de alerta. Que questão da casa? Perguntei. Ela olhou para o filho por um segundo antes de responder por ele. De novo. Bem, o futuro. Esta casa tem muitos custos. Um homem se cansa, sabe? Olhei para meu marido lentamente. Ele continuava de cabeça baixa, comendo. Naquela noite, eu soube. A pessoa que estava se divorciando de mim talvez não fosse apenas este homem, mas sua família, que já havia começado a planejar tudo pelas minhas costas. Mas eu sempre ajudei com as despesas, respondi, calmamente. A mãe dele riu baixo. Uma mulher ajudar com um pouquinho não é motivo para ficar se gabando. É obrigação de esposa. Eu quase perguntei de volta. E qual é a obrigação do marido? Trair a esposa, deixar a mãe controlar o casamento, usar o dinheiro da esposa para começar uma vida com outra mulher, mas não disse nada, porque comecei a entender que algumas conversas não são feitas para trocar verdades. São feitas para testar até onde você aguenta. Enquanto a mãe dele continuava a discursar sobre como uma boa família exige sacrifícios, o celular dele vibrou sobre a mesa. Ele rapidamente o pegou e virou com a tela para baixo. Mas eu vi de relance um nome curto em inglês com um pequeno coração vermelho ao lado. Meu coração pareceu congelar. A mãe dele viu. Tenho certeza de que ela viu, mas agiu como se nada tivesse acontecido. Então eu sorri. Um sorriso que o fez levantar a cabeça e olhar para mim na mesma hora. O sorriso de alguém que está com dor demais para chorar. Algum problema? Ele perguntou. Nenhum, respondi. Só achei este jantar muito interessante. A mãe dele me olhou de soslaio, como se estivesse avaliando o quanto eu já sabia. Então, ela mudou de assunto rapidamente, falando sobre eventos sociais, o casamento da filha de uma amiga, a nova coleção de joias de uma grife e como as mulheres da nova geração sabiam se cuidar. Cada frase soava como uma conversa genérica, mas cada uma era uma alfinetada em mim. Ela queria que eu percebesse, queria que eu soubesse que estava sendo comparada e que lentamente me retirasse em paz. Mas o que ela não sabia era que enquanto ela falava, eu não me sentia inferior. Eu estava contando. Contando cada frase, cada olhar, cada anormalidade, como um contador fechando o balanço antes de quitar uma dívida final. Naquela noite, depois que a mãe dele foi embora, ficamos na mesma casa, mas mal trocamos palavras. Ele tomou banho, deitou-se de costas para mim e adormeceu rapidamente, como se não tivesse culpa de nada. Fiquei de olhos abertos na escuridão, olhando para o teto do quarto que um dia pensei ser o lugar mais seguro do mundo. E me perguntei em silêncio: isso é realmente um lar? Ou é apenas um palco onde fui usada para representar o papel da esposa perfeita por tempo demais? No dia seguinte, comecei a mover alguns documentos para um cofre particular no escritório.
Fiz backup das informações bancárias, imprimi extratos e liguei para a advogada que uma amiga havia me recomendado há um ano. Na época, eu não achava que precisaria dela. Estava apenas me preparando para o caso de... Agora, eu estava imensamente grata por não ter escolhido fechar os olhos. Porque 3 dias depois daquele jantar, o envelope com os papéis do divórcio chegou, e no segundo em que terminei de ler, soube instantaneamente. Aquele jantar não foi uma reunião de família, foi uma reunião secreta para anunciar minha demissão da vida deles. Na manhã seguinte, ao bloqueio dos 8 cartões de crédito, não me permiti afundar nos sentimentos por muito tempo. Tomei banho, vesti um terninho cinza escuro, prendi o cabelo num coque elegante e passei o batom que sempre usava em dias de reuniões importantes. Eu não queria olhar no espelho e ver uma mulher que acabara de ser abandonada. Eu queria ver a mulher que estava prestes a reivindicar tudo que era seu. Às 8h15 entrei no escritório de advocacia no 22 grau andar de um prédio comercial, no coração da Faria Lima. O lugar era silencioso, impecável, com uma enorme janela de vidro que mostrava as linhas de carros lá embaixo, parecendo fios de um novelo. Gostei da sensação. O silêncio profissional, a ordem e o fato de que tudo naquela sala era guiado pela razão, não pela emoção, não por relacionamentos, não pela palavra paciência. Minha advogada se chamava Beatriz. Uma mulher na casa dos 40 e poucos anos, com um olhar aguçado, mas uma voz tão calma que fazia a pessoa à sua frente querer contar a verdade. Eu a tinha encontrado apenas uma vez há um ano para uma consulta preventiva. Hoje era a primeira vez que nos encontrávamos para vê-la. Ela olhou para o envelope do divórcio que coloquei na mesa e perguntou de forma sucinta: "Você está pronta para lutar?" "Estou", respondi sem hesitar. Ela assentiu e abriu a pasta que eu havia preparado. Analisamos tudo detalhadamente. Os bens em nosso nome, os bens comprados principalmente com meu dinheiro, as dívidas pendentes, os extratos da conta conjunta, as provas de despesas que poderiam ser consideradas apropriação indevida de bens matrimoniais e, o mais importante, as provas de que ele havia gasto uma quantia considerável com outra mulher enquanto ainda éramos legalmente casados. Quando ela viu os comprovantes de aluguel de um apartamento, presentes caros e viagens, ela levantou os olhos e me encarou lentamente. Ele achava que você não sabia de nada disso. Dei um sorriso fraco. Ele achava que eu estava ocupada demais trabalhando para perceber qualquer coisa. Beatriz fechou a pasta suavemente e se recostou na cadeira. Então ele se enganou. E muito. Eu não me senti vingada, mas senti como se alguém estivesse validando o que eu tentava dizer a mim mesma o tempo todo. Eu não estava exagerando, não estava imaginando coisas e não estava louca. A injustiça que eu via era de fato real. E sobre os cartões de crédito que você bloqueou, ela continuou. A conta é conjunta, mas eu sou a titular principal. Controlo as senhas e pago todas as faturas. Ótimo, ela respondeu. Isso, pelo menos, mostra que você agiu para prevenir danos maiores, não por vingança. Eu assenti. Então ela me fez uma pergunta que me deixou em silêncio por um momento. Você ainda o ama? Olhei para ela por 2 segundos antes de responder da forma mais honesta possível. Não tenho certeza se ainda o amo ou se apenas lamento ter amado a pessoa errada. Ela não deu uma resposta de consolo como a maioria das pessoas faria. Apenas assentiu, compreensiva, e disse: separe essas 2 coisas. Vai te ajudar muito nas suas decisões. Gravei aquelas palavras. Separe as coisas. O amor não deveria nos fazer perder a dignidade. O apego não deveria nos fazer ignorar a traição. E o casamento não deveria ser uma licença para alguém nos usar como ponte para uma nova vida. Conversamos por quase 2 horas. Ela explicou meus direitos em detalhes, delineou as estratégias para a partilha de bens, a proteção das minhas contas, a coleta de mais provas, e me alertou que o outro lado provavelmente tentaria me pintar como a descontrolada emocional
para me pressionar a aceitar um acordo desfavorável. Ele vai entrar em contato com você de novo, com certeza ela disse. E a mãe dele pode se envolver ainda mais. Evite falar por telefone. Se não for necessário, mantenha tudo por escrito. Entendido? Assenti. Antes de eu sair, ela me parou com uma frase. Você não perdeu uma família. Virei-me para olhá-la. Ela sorriu levemente. Você está se livrando de um sistema que te explorava. É diferente. Fiquei parada ali por um momento. Durante todo esse tempo, eu só pensava no que estava perdendo. O marido, a casa, o futuro que planejei. Mas talvez o que eu estava recuperando fosse muito mais importante. No caminho de volta para o escritório, meu celular recebeu várias outras mensagens dele. Você está transformando uma coisa pequena em um problema enorme. Não envolva minha mãe nisso. Você não vai ganhar. Se você quer dinheiro, é só falar. Li as mensagens e senti algo tão ridículo que não conseguia rir. O homem que usou meu dinheiro para bancar seu caso extraconjugal ousava insinuar que eu era a interesseira. Não respondi a nenhuma delas. Em vez disso, encaminhei tudo para a Drá. Beatriz, salvei cópias na nuvem e configurei um backup automático. Eu não iria mais jogar o jogo emocional dele. A partir de agora, tudo seria sobre fatos. E os fatos têm um hábito. Eles não se importam com quem grita mais alto, com quem tem uma mãe para defender ou com quem é melhor ator. Eles se importam com quem tem provas. E, infelizmente para ele, a única coisa que eu tinha de sobra naquele casamento eram todas as provas que ele nunca imaginou que eu guardaria. Naquela tarde, enquanto eu revisava documentos na minha mesa, um número desconhecido me ligou. Hesitei por um segundo antes de atender. Alô, boa tarde, falo com a Sra. Camila. A voz do outro lado era educada, profissional, como a de um atendente de telemarketing. Sim, sou eu. Pois não? Eu ligo da joalheria H. Stern. Tivemos uma transação recusada e o cliente informou que a senhora é a titular da conta conjunta. Gostaria de confirmar se a recusa foi intencional ou se houve um erro no sistema. Parei por uma fração de segundo e entendi tudo. Não só a mãe dele ligou para gritar, não só ele enviou mensagens ameaçadoras, mas agora eles estavam tentando usar a joalheria para me pressionar indiretamente. Recostei-me na cadeira e respondi com um tom tão educado quanto o dela. A recusa foi intencional. Todos os cartões foram bloqueados por mim. A pessoa do outro lado ficou em silêncio por um instante antes de dizer, cautelosamente: entendido. É que, como se trata de um valor considerável, precisamos ter certeza. Qual o valor? Perguntei. Ela me disse o número. Eu soltei uma risada baixa e incrédula. Era mais caro do que nossas despesas domésticas de um mês inteiro. Mais caro do que todos os presentes de aniversário que eu recebi dele nos últimos 3 anos, somados. Fechei os olhos e imaginei a outra mulher. Imaginei-a usando um colar ou um anel delicado e luxuoso. Imaginei a mãe dele escolhendo a peça com orgulho. Imaginei-o com uma expressão relaxada, como se estivesse começando uma nova vida, usando o dinheiro da base que eu ajudei a construir. Peço desculpas, a funcionária continuou. Há algo mais em que possamos ajudar? Sim, respondi na hora. Por favor, anote no sistema que eu não autorizo qualquer pagamento futuro através dos cartões desta conta. Se o cliente desejar adquirir o produto, deverá usar outro método de pagamento não relacionado a MIM. Ela confirmou profissionalmente antes de desligar. Depois da chamada, fiquei sentada em silêncio por um momento e então abri meu e-mail. Escrevi uma mensagem curta para Adra, Beatriz, relatando todos os detalhes, incluindo o valor e o nome da loja, para servir como prova. Enquanto eu clicava em enviar, uma mensagem da mãe dele apareceu na tela. Você fez isso de propósito para humilhar meu filho. Olhei para a tela por 2 segundos e outra mensagem chegou. Uma mulher como você nunca será amada por ninguém se não usar o dinheiro para prender um homem. Aquela frase gelou minhas mãos. Não porque me feriu, mas porque resumia perfeitamente como ela sempre me viu. Aos olhos da mãe dele, eu nunca fui uma
esposa dedicada, nunca fui a pessoa que apoiou seu filho, nunca fui a mulher que trabalhava até a exaustão. Eu era apenas uma carteira ambulante. E quando fechei essa carteira, ela ficou furiosa. Não respondi aquela mensagem também. Mas no final da tarde recebi algo inesperado. Um antigo colega de trabalho dele me enviou uma mensagem privada. Não éramos próximos, apenas nos encontramos em algumas festas da empresa. A mensagem dele era curta. Camila, sei que não é da minha conta, mas tome cuidado com os documentos da empresa de vocês. Ouvi o Ricardo comentando que ia tentar mover alguns ativos antes de discutir o divórcio. Li a mensagem 3 vezes. Meu coração acelerou, mas não era apenas pânico. Era um frio que subia pela espinha. A confirmação de que o que estava acontecendo não era apenas uma traição. Era um plano. Ele e a mãe dele talvez não quisessem apenas terminar o relacionamento. Eles poderiam estar tentando me tirar do jogo, deixando as dívidas para mim e levando os bens de valor em silêncio. Liguei imediatamente para a Drá, Beatriz. Ela ouviu atentamente antes de dizer, com uma voz firme: ainda bem que você soube disso agora. Me envie os nomes dos ativos, as contas das empresas relacionadas e todos os documentos que você tiver até o fim da noite. E hoje, não fique sozinha se não se sentir segura. Fiquei em silêncio por um segundo antes de responder. Eu não tenho medo. Ela fez uma pausa e respondeu lentamente. Eu sei, mas cautela nunca é demais. Depois de desligar, olhei pela janela do escritório. A cidade inteira estava mudando para um tom de laranja profundo antes do anoitecer. As pessoas lá embaixo continuavam suas vidas normalmente. O trânsito estava o mesmo, os cafés estavam cheios. O mundo não parou porque meu casamento ruiu. E talvez isso fosse, bom, me lembrava que o mundo era muito maior do que aquela casa, maior do que aquele homem, maior do que o julgamento da mãe dele. Mas naquele mundo vasto, eu ainda tinha que lutar minha própria guerra. E, agora eu tinha certeza, não era apenas um divórcio. Era uma tentativa planejada de roubar a minha vida, o que significava que a partir de agora eu tinha que parar de jogar na defensiva. Naquela noite, voltei para casa mais tarde do que o normal. Não por causa do trabalho, mas para evitar encontrá-lo. Passei numa loja de conveniência e comprei caixas de arquivo, fita adesiva, canetas e uma garrafa de água com gás. Tudo parecia muito comum, mas na minha cabeça eu sabia que eram as ferramentas para começar a separar nossas vidas de verdade. Quando meu carro entrou na rua de casa, vi a luz da varanda acesa, mas o carro dele não estava na garagem. Senti um alívio que não queria admitir. Às vezes a verdade cruel é que a pessoa com quem você dormiu ao lado todas as noites se torna a última pessoa que você quer ver. Abri a porta de casa. O silêncio lá dentro era tão alto que eu podia ouvir meu próprio coração. A casa ainda era a mesma. O mesmo sofá, a mesma foto de casamento na parede, o mesmo aparador. Mas tudo parecia estranho, como se eu estivesse andando por um apartamento decorado, montado para vender um sonho. Faisal. Coloquei minha bolsa no chão e fui direto para o pequeno escritório ao lado da cozinha. Lá havia outro conjunto de arquivos que ele quase nunca tocava, porque sempre acreditou que essas coisas eram minha responsabilidade. Que bom que ele pensava acima. Comecei a abrir as pastas e a revisar os documentos. A escritura da casa, apólices de seguro, contratos de compra, recibos de reforma, documentos do carro, cópias de declarações de imposto de renda. Tudo estava tão organizado que até eu mesma tive que agradecer à mulher do passado que tentou, pateticamente, ser a esposa perfeita. Enquanto eu organizava, ouvi um carro estacionando na frente. Minhas mãos pararam. Segundos depois, a porta se abriu. Ele entrou, trazendo consigo um cheiro de perfume que não era o da nossa casa. Ele parou quando viu as caixas de arquivo no chão. O que você está fazendo? Eu não levantei o olhar da pasta, pegando o que é meu. Esta é a minha casa. Soltei uma risada fraca. Essa palavra só surgiu hoje. Ele bateu a porta com força, o som ecoando.
Pode parar com o sarcasmo? Levantei o rosto e olhei para ele diretamente pela primeira vez no dia. Ele parecia mais cansado que o normal, a gravata frouxa, os olhos um pouco vermelhos, como alguém que não dormiu bem, ou talvez alguém que está começando a perceber que as coisas não são tão fáceis quanto ele planejou. Você me enviou os papéis do divórcio, eu disse. A partir de agora devemos começar a separar as coisas claramente. Ele me encarou. Você foi falar com um advogado? Não foi? Não respondi. Ele se aproximou 2 passos. Eu perguntei se você foi falar com um advogado? Sim, eu fui. Um músculo em sua mandíbula se contraiu. Por que você tem que tornar tudo isso tão grande? Coloquei a pasta na mesa lentamente e me levantei. Quem começou isso não fui eu. Foi você. Não fui eu! Ele disse. Mais alto. Você controla tudo. O dinheiro, a casa, a minha vida? Aquela frase me deixou paralisada por um momento. Então, esse era o novo roteiro que ele escolheu. Transformar a si mesmo de traidor para vítima de uma esposa controladora. Olhei para ele, imóvel. Eu controlo a sua vida? Ou eu apenas passo o tempo todo juntando os cacos que você deixa para trás? Ele riu, um riso de zombaria. Você adora se fazer de vítima. E você? Retruquei na hora. Me trair, usar o dinheiro da nossa conta conjunta para comprar presentes para outra mulher e depois me enviar os papéis do divórcio pelo correio. Isso não é se fazer de vítima também? A expressão dele mudou instantaneamente. Eu vi claramente a raiva, o choque, um certo medo escondido sob aquela casca dura. Você não tem provas? Eu sorri. Um sorriso que o fez calar na hora. Você tem certeza disso? O silêncio tomou conta da sala. Ele me olhou por vários segundos, como se estivesse pesando se deveria ameaçar ou recuar. No final, ele escolheu se afastar, indo até o balcão da cozinha, pegando uma garrafa de água e batendo-a na mesa. Minha mãe estava certa, ele murmurou. Você é fria. Olhei para ele e sorri com tristeza. Que estranho. Quando eu era paciente, silenciosa e mantinha a casa em ordem, ele chamava isso de dever. Agora que me recuso a ser pisada, ele me chama de fria. Eu não fiquei fria, respondi. Eu só parei de me queimar para manter os outros aquecidos. Ele se encolheu. Talvez tenha sido a primeira vez que eu disse algo sem me preocupar em protegê-lo. Virei-me e continuei a organizar os documentos. Ele não tentou me impedir de novo, mas a atmosfera na casa estava tão pesada que era difícil respirar. Antes de subir as escadas, ele se virou e disse, como uma última ameaça: Você vai se arrepender disso. Fechei a caixa de arquivo e respondi sem olhar para ele. Eu já me arrependi por muito tempo. Agora eu só estou parando. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes, com a porta trancada por dentro. Deixei o celular perto da mão e a luz do abajur acesa, fraca. Não dormi profundamente, mas também não chorei. No silêncio da casa, que um dia chamei de lar, pensei na frase da Drá, Beatriz, separe as coisas. Sim, eu estava começando a separar a verdade da ilusão, separar o amor de aceitar ser maltratada e me separar de um homem que nunca mereceu minha lealdade. Na manhã seguinte, pretendia sair de casa cedo, mas antes de sair, a porta dos fundos se abriu suavemente e Dona Cida, a diarista que vinha 2 vezes por semana, entrou com sacolas de legumes frescos e flores para o vaso. Ela trabalhava conosco há quase 2 anos. Uma mulher de 50 e poucos anos, quieta, educada e que não se metia na vida dos patrões. Eu nunca perguntei muito sobre sua vida pessoal, mas tínhamos um entendimento mútuo, de pessoas que trabalham duro. Falamos pouco, mas vemos muito. Quando ela viu meu rosto, parou por um instante. A senhora não está se sentindo bem? Dei um sorriso fraco. Não, só dormi mal. Ela me olhou por um momento, como se ponderasse algo, antes de dizer em voz baixa: Com licença, posso falar uma coisa? Parei. Claro, Dona Cida. Ela colocou as sacolas no balcão e apertou as próprias mãos. Eu não queria que a senhora fosse enganada mais do que já foi. O mundo pareceu silenciar. Lentamente coloquei as chaves do carro na mesa.
O que a senhora quer dizer? Ela olhou de relance para a escada que levava ao segundo andar, antes de baixar ainda mais a voz. Várias vezes o seu marido trouxe outra pessoa para cá, quando a senhora não estava. Fiquei paralisada. Eu achava que estava preparada. Sabia da outra mulher, do apartamento, do dinheiro, das mentiras, mas ouvir que ele trouxe outra mulher para dentro desta casa, a casa onde eu escolhi, as cortinas, a cozinha onde eu cozinhava, a sala de estar onde nossa foto de casamento estava pendurada. Isso transformou a dor em algo diferente. Não era mais só traição, era profanação. Quando? Perguntei. Minha voz mais rouca do que eu esperava. Umas 2 ou 3 vezes, respondeu Dona Cida com uma expressão de culpa. Eu não sabia se devia falar. Mas ontem, quando vi a senhora com aquela carinha, eu não aguentei. Respirei fundo, tentando me manter firme. A mãe dele sabia? Dona Cida hesitou por um momento, depois assentiu. Uma vez a mãe dele veio junto. Apertei os lábios com tanta força que quase senti o gosto de sangue. Claro que ela sabia, e claro que ela não apenas sabia, mas consentiu. Dona Cida se apressou em dizer: eu não quero causar briga, senhora, mas eu vejo que a senhora é uma pessoa boa, trabalha tanto, cuida de tudo. Por isso, eu balancei a cabeça. Obrigada por me contar. Ela suspirou, aliviada, como se carregasse aquele segredo há muito tempo. Não, tem aquelas câmeras na frente da casa e na sala? A senhora pode dar uma olhada. Se as imagens ainda estiverem lá. Levantei a cabeça na mesma hora. Sim. As câmeras. O sistema de segurança interno que guardava os arquivos por um mês. Eu mesmo instalei quando houve uma onda de assaltos no condomínio, mas depois de instalar quase nunca olhei as gravações. Achava que esta casa era segura. Que ironia! A ferramenta que instalei para me proteger de estranhos poderia me ajudar a expor o inimigo que morava aqui dentro. Depois que Dona Cida foi para a cozinha, abri rapidamente o aplicativo do sistema de câmeras. Voltei no tempo, para as datas em que eu sabia que não estava em casa. Na primeira vez vi ele entrando em casa com a outra mulher. Mesmo com a imagem distante e sem som, eu a reconheci pelo cabelo e pelo casaco. Ela ria enquanto ele abria a porta para ela. Ele tocou as costas dela, como na foto que eu vi. E os dois entraram na sala, sem pressa, como se aquela fosse a casa deles. Pausei a imagem. Minhas mãos estavam geladas. Então, abri outro vídeo. Desta vez, não eram apenas ele e a outra mulher. A mãe dele estava lá, sentada na minha sala de estar, tomando chá confortavelmente, enquanto a outra mulher se sentava ao lado dela, e ele trazia algo da cozinha para servir. Os três riam juntos, calorosamente. Aquela imagem me fez entender tudo. Eles não estavam apenas me traindo às escondidas. Eles estavam, aos poucos, construindo uma nova família dentro da minha própria casa, enquanto eu ainda era legalmente sua esposa. Fiz o download dos arquivos imediatamente, salvei em um HD externo, fiz um backup na nuvem e enviei uma cópia para Drá. Beatriz com uma mensagem curta: acho que temos mais alguma coisa. Menos de 10 minutos depois, ela me ligou. Guarde todos os arquivos em segurança. Sua voz era calma, mas firme. Isso é muito importante. Fechei os olhos com força e me apoiei no balcão da cozinha. Eu não entendo. Por que fazer algo assim? A linha ficou em silêncio por um momento antes de ela responder diretamente. Porque algumas pessoas não se contentam em apenas ir embora. Elas precisam desvalorizar a outra parte antes, para que elas mesmas pareçam menos erradas. A frase foi dolorosamente afiada. Sim, se ele conseguisse me pintar como a ex-esposa fria, amarga ou louca, sua traição pareceria uma necessidade. Seu novo começo com outra mulher pareceria justificado. Abri os olhos e olhei ao redor da casa. Este lugar não era mais o cenário da minha derrota. Tinha se tornado a cena de um crime. E os cúmplices não eram apenas meu marido, mas também a mãe dele e a outra mulher, cúmplices de cada mentira que tentou me fazer sentir que eu estava pensando demais. Não,
Eu não pensei demais. Eu apenas confiei demais na pessoa errada. E a partir do momento em que vi aquelas imagens, a pouca hesitação que ainda restava em mim desapareceu. Eu não queria apenas o divórcio. Eu queria justiça. 3 dias depois, recebi um convite que não foi enviado diretamente para mim. Era um pôster digital, elegante, encaminhado por um antigo amigo que ainda tinha conhecidos em comum com ele. A mensagem no topo dizia: celebração de aniversário para Larissa. Finalmente eu soube o nome dela. A festa seria em um hotel de luxo no centro da cidade, em um salão privativo, a partir das 19h. E muitas pessoas do círculo social dele estariam lá. Na verdade, eu não precisava mais me importar. Mas o que me fez parar e olhar para o pôster por um longo tempo foi a imagem de fundo. Uma foto desfocada de uma caixa de joias e um buquê de flores brancas. O presente de aniversário que a mãe dele mencionou, parece que eles conseguiram comprá-lo afinal. Só não com o meu cartão. Não fiquei com raiva por ele dar uma festa para alguém. Fiquei com raiva porque tudo estava acontecendo abertamente. Enquanto o divórcio ainda não estava finalizado e eles ainda estavam tentando me fazer parecer a vilã na história do dinheiro. Ao anoitecer, eu estava sentada sozinha no escritório, olhando para as luzes da cidade. Adra. Beatriz me mandou uma mensagem perguntando se eu estava bem depois de ter enviado as provas da câmera. Ela disse que o lado dele já havia começado a pedir uma conversa amigável, o que significava sem rodeios, que eles estavam começando a sentir o calor. Respondi: estou bem, melhor do que nunca. E não era mentira. Quanto mais eu via a verdade, mais rápido eu me libertava da ilusão. Por volta das 19h30, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Obrigada pela liberdade. Eu vou cuidar bem dele agora. Sorri. Li a mensagem 2 vezes. A primeira sensação não foi de dor, mas de surpresa pela audácia daquela mulher em me contatar diretamente. Não sei como ela conseguiu meu número dele, da mãe dele, ou por puro desejo de me provocar, mas não importava. O que importava era que aquelas pessoas estavam confiantes demais de que eu estava perdendo. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tirei um print da tela, enviei para Beatriz e anotei a hora. Então, pela primeira vez em dias, digitei uma resposta. Ele dizia o mesmo para a esposa anterior: ou eu sou a primeira. Enviei e larguei o celular. Menos de 1 minuto depois, a mensagem foi visualizada, mas não houve resposta. Eu sorri levemente. Às vezes, a melhor resposta não é um xingamento, mas sim fazer a outra pessoa perceber que ela não está roubando um homem maravilhoso. Ela está apenas assumindo um problema embrulhado em um laço dourado. Naquela noite, eu não fui à festa. Não fiquei espionando. Não mandei ninguém para observar. Eu fiz algo diferente. Voltei para casa, servi uma taça de vinho. Para mim mesma, tirei nossa foto de casamento da parede e a coloquei virada para baixo dentro de uma caixa. Não foi uma cena dramática com choro. Não havia música triste. Não rasguei a foto. Havia apenas silêncio e aceitação plena da realidade. Enquanto isso, uma foto apareceu no meu feed de redes sociais, sugerida pelo algoritmo. Era uma imagem da festa de aniversário de Larissa. Ela usava um vestido preto, sorrindo radiantemente. Ele estava ao lado dela com a caixa de joias na mão. A mãe dele estava do outro lado com um sorriso largo, como a mãe do noivo em uma festa de noivado. Olhei para a foto o tempo suficiente para memorizar cada rosto, cada pose, cada demonstração de orgulho. E então salvei a imagem. Porque se eles escolheram tornar esse relacionamento público enquanto o processo de divórcio ainda estava em andamento, isso só me ajudava mais. Eu não precisava mais argumentar sobre o que aconteceu. Não precisava mais adivinhar quem sabia. Não precisava mais esperar por uma confissão. Eles mesmos estavam anunciando tudo. Larguei o celular e olhei para o meu reflexo no espelho. A imagem de uma mulher sozinha, no meio de uma casa silenciosa. Aquela mulher não se parecia mais com a esposa que cozinhou para a família na semana anterior. Ela ainda estava ferida, ainda estava desapontada, ainda tinha feridas abertas no coração. Mas seus olhos não pediam mais o amor de ninguém.
E esse foi o começo de uma força que nem eu mesma sabia que tinha. Apenas um dia após a festa de aniversário de Larissa, o lado dele começou a se mover a sério. Às 10 da manhã, a Drá Beatriz me encaminhou um e-mail do advogado dele. O texto era polido e formal, pedindo que ambas as partes conduzissem o divórcio de forma pacífica e amigável, e apresentava uma proposta inicial de acordo sobre os bens. Li em silêncio até o fim e depois ri incrédula, porque o que eles chamavam de amigável se traduzia, em linguagem comum, como: eu deveria sair de casa em 30 dias, abrir mão dos meus direitos sobre certos bens, assumir parte da dívida conjunta e assinar um acordo de confidencialidade. Basicamente, eles queriam que eu fosse embora em silêncio, levando parte da dívida e calando a boca. A Drá. Beatriz me chamou para uma reunião à tarde. Assim que me sentei, ela me mostrou um resumo de todas as provas que tínhamos. Os gastos com a outra mulher, as imagens da câmera, as mensagens ameaçadoras da mãe dele, a mensagem de Larissa e a informação sobre a tentativa de mover ativos. Ele tá com medo, ela disse diretamente. Só com isso, levantei uma sobrancelha. Sim, ela respondeu. Alguém que tem certeza da vitória não se apressa em oferecer um acordo de silêncio como esse. Olhei para os papéis na mesa e fiz a pergunta que estava na minha mente. Se isso for para o tribunal, quais são as minhas chances? A Drá. Beatriz não deu uma resposta para me confortar. Ela respondeu como uma advogada. Nada é 100% garantido, mas com as provas que temos, você não está em desvantagem. Especialmente se pudermos provar o uso de bens matrimoniais com um terceiro e a intenção de ocultar ou mover ativos antes do divórcio. Assenti lentamente. A expressão terceiro soava muito mais fria do que a amante do meu marido, mas, de certa forma, eu gostava dessa frieza. Ajudava-me a ver tudo como fatos, não como uma novela barata. Como vamos responder? Perguntei. Ela ajustou os óculos. Sugiro que você responda com a sua própria contraproposta e anesse algumas das provas o suficiente para que ele saiba que não estamos blefando. Algumas? Perguntei. Ela sorriu levemente. Ainda não precisamos mostrar todas as nossas cartas. Olhei para ela e senti um alívio estranho. Talvez fosse a primeira vez em meses que eu não estava lutando sozinha. Passamos quase 2 horas planejando a resposta. Cada frase cuidadosamente elaborada. Eu não sairia de casa até que um acordo justo fosse alcançado. Eu não aceitaria responsabilidade por dívidas relacionadas a despesas extraconjugais. Exigia a divulgação completa de todos os ativos, incluindo contas de investimento e extratos de transferência retroativos. E reservei o direito de usar todas as provas caso houvesse qualquer distorção dos fatos. Quando terminamos, a Andrea Beatriz se virou para mim. Você está pronta caso o outro lado comece a jogar mais pesado? Pensei por um momento antes de responder. Eu não quero começar a jogar pesado, mas também não vou mais recuar. Ela sentiu satisfeita. Naquela noite, quando cheguei em casa, ele estava me esperando na sala de estar. Não estava assistindo TV, nem mexendo no celular. Apenas sentado na penumbra, como se estivesse esperando para interrogar alguém. O que você foi conversar com o advogado? Ele perguntou assim que entrei. Tirei os sapatos, calmamente. Você saberá através do seu advogado em breve. Ele se levantou. Você precisava mesmo arrastar a minha mãe para isso? Virei-me e olhei para ele lentamente. A pergunta era interessante. Não era o que vai acontecer comigo, mas a minha mãe será arrastada para isso? Se a sua mãe não tivesse se metido desde o início, não haveria nada para arrastar. Respondi. Ele se aproximou. Você está destruindo a minha família. Soltei uma risada baixa. Desta vez não era uma risada de zombaria, mas o som de alguém que viu tanta hipocrisia que não aguentava mais. Sua família? Perguntei. A família que trouxe outra mulher para dentro da minha casa enquanto eu ainda era sua esposa? A família que usou o nosso dinheiro para comprar joias? Ou a família que me enviou os papéis do divórcio e esperava que eu agradecesse pela liberdade? Ele ficou em silêncio. Passei por ele, mas antes de subir as escadas, parei e disse uma última coisa. Não se preocupe, eu ainda não destruí nada.
Virei-me e o encarei nos olhos. Eu só acendi a luz para que todos vejam o que vocês estavam escondendo. 2 dias depois, minha ex-sogra apareceu em casa sem avisar. Era uma tarde de domingo. Eu estava na mesa de jantar revisando documentos que agora se tornara meu pequeno quartel-general. Havia pilhas de pastas, notas adesivas por toda parte e o laptop aberto, com planilhas de ativos. A campainha tocou, mais longa que o normal. Parei por um segundo antes de ir abrir a porta. Ela estava lá, em um traje elegante, como sempre, o rosto maquiado com perfeição, mas os olhos tão duros que era óbvio que ela não veio para uma visita amigável. Preciso falar com você. Não foi um pedido, foi uma declaração. Olhei para ela por um momento antes de abrir caminho. No fundo, eu também queria saber o que uma pessoa, como ela diria, quando começasse a perder a vantagem. Ela entrou em casa como se ainda fosse a dona do lugar. Seu olhar varreu as pastas na mesa antes de se voltar para mim com desprezo. Você está fazendo tudo isso porque quer mais dinheiro, não é? Fechei a porta suavemente e me virei. Se eu quisesse dinheiro, não teria deixado seu filho usar o meu por tanto tempo. Ela apertou os lábios e foi se sentar no sofá, sem ser convidada. Vou ser direta. Ela começou. Um homem como meu filho tem futuro. Ele pode ir longe. Ele não deveria ficar preso a uma mulher que só pensa em trabalhar. Não tem charme e não sabe cuidar do marido. Fiquei ouvindo em silêncio. Antes, ouvir uma frase como essa teria me feito tremer de dor. Mas agora era apenas o mesmo ruído que eu ouvia há anos. Só que, hoje, eu não o deixava mais me ferir. Já terminou? Perguntei. Ela se surpreendeu. Provavelmente não esperava que eu não fosse discutir, chorar ou me explicar. Eu só quero que você saiba o seu lugar, ela respondeu. Assenti. Eu sei muito bem qual é o meu lugar. Ótimo. Ela levantou o queixo. Então tenha um divórcio com dignidade. Não arraste essa sujeira para fora. Eu sorri levemente. Engraçado. A pessoa que trouxe a sujeira para dentro da minha casa está me ensinando sobre dignidade. A expressão dela mudou na hora. Não ouse me caluniar. Fui até a mesa, peguei meu tablet, abri o vídeo da câmera de segurança e o coloquei na frente dela. A imagem dela rindo com Larissa na minha sala de estar apareceu claramente na tela. Seu rosto ficou pálido. Quer ver outro vídeo? Perguntei, com a voz calma. Tenho de vários outros dias. As mãos dela apertaram a bolsa. Vi aquele olhar arrogante começar a tremer pela primeira vez. Você me gravou secretamente. Não, respondi. Eu instalei câmeras na minha própria casa. Sentei-me no sofá em frente a ela e falei devagar, palavra por palavra. Quero que você se lembre de uma coisa. Eu fui paciente com você por muito tempo. Não porque eu tinha medo, mas porque eu respeitava sua posição como mãe do meu marido. Olhei nos olhos dela. Mas agora você não é mais minha sogra. E eu não tenho mais motivo algum para deixar você me pisar. A sala ficou tão silenciosa que se podia ouvir o tic-tac do relógio. Ela provavelmente nunca imaginou que a mulher que ela sempre desprezou ousaria falar com ela dessa forma. Sem tremer, finalmente ela se levantou, o rosto uma mistura de raiva e humilhação. Você acha que venceu? Levantei-me também, mas não me aproximei. Não. Eu acho que a verdade está começando a vencer. Ela se virou para sair, mas antes de chegar à porta, eu disse mais uma coisa. E, por favor, diga ao seu filho que se ele ainda quer preservar a pouca imagem que lhe resta, é melhor parar de mandar pessoas para me intimidar indiretamente. Ela se virou na mesma hora. Ninguém tá te intimidando. Olhei para ela e respondi, com a voz plana. Ótimo. Então ele não ficará surpreso quando tudo isso for parar no tribunal. Depois disso, ela saiu, batendo a porta com força. Fiquei ali por um tempo, minhas mãos tremendo um pouco enquanto a adrenalina baixava. Mas meu coração estava mais leve. Talvez aquele confronto não fosse para vencê-la. Foi para declarar a mim mesma que eu nunca mais permitiria que alguém usasse a palavra família como desculpa para me machucar. Apenas um dia depois da visita da mãe dele, a atitude de Ricardo mudou drasticamente. O homem que enviava ordens por mensagem, que ameaçava, que agia como se eu fosse a culpada, de repente começou a me enviar mensagens curtas e mais suaves. Podemos conversar com calma?
Eu não quero que isso vá mais longe. Sobre a minha mãe, peço desculpas por ela. Li todas as mensagens sem responder. Eu não precisava que ele pedisse desculpas por ela. O problema não era apenas a mãe dele. O problema era que ele permitiu que ela tivesse poder sobre nossa vida de casal desde o início, usando-a como escudo e como arma. Naquela tarde, voltei para casa mais cedo. A Dra Beatriz insistiu que eu precisava descansar um pouco, não ficar enterrada em documentos o tempo todo. Mas quando abri a porta, vi que ele estava na cozinha, cozinhando. A cena era tão bizarra que parei no corredor. Durante todo o nosso casamento, ele quase nunca cozinhou, a não ser para passar um café ou aquecer algo no micro-ondas. Mas hoje ele estava ali, de camisa com as mangas dobradas, lavando legumes na pia, como se quisesse voltar no tempo e ser o homem por quem um dia me apaixonei. Ele se virou, me viu e disse, com uma voz anormalmente suave: "Fiz uma sopa, coloquei minha bolsa no chão. Obrigada, mas estou sem fome." Ele assentiu, como se já esperasse por isso. "Então, podemos conversar por 5 minutos?" Hesitei por um momento, mas assenti. Talvez eu também quisesse saber o que ele diria agora que suas ameaças não funcionavam mais. Sentamos na mesma mesa de jantar, a mesa que já presenciou jantares falsos e silêncios pesados. Hoje havia apenas uma sopa quente e 2 pessoas sentadas nos destroços de seu próprio casamento. Ele começou. Eu não queria que as coisas terminassem assim. Olhei para ele, assim como, com a gente se arrastando para um tribunal, eu sorri fracamente. Você começou com os papéis do divórcio que chegaram pelo correio. Não eu. Ele abaixou a cabeça, como se admitisse, mas não totalmente. Naquela época, eu estava com raiva. Com raiva de quê? Ele fez uma pausa. Com raiva de que ao seu lado eu me sentia insignificante. Ouvi aquela frase e fiquei em silêncio por vários segundos. Não porque era verdade, mas porque era incrivelmente triste que um homem escolhesse culpar mulher que carregava tudo nas costas, em vez de enfrentar suas próprias inseguranças. Eu nunca te tornei insignificante, falei devagar. Mas eu também não tinha a obrigação de mentir e dizer que você era perfeito enquanto destruía tudo. Ele olhou para mim na mesma hora. Então você sempre me viu como um fracassado? É isso? Suspirei. Era sempre assim. No final, tudo voltava para os sentimentos dele, as feridas dele, a dignidade dele, o desconforto dele. A minha parte era sempre resumida: você é forte, você aguenta. E os meus sentimentos? Perguntei. Você já pensou em como eu me senti quando vi você com a outra mulher? Como eu me senti quando soube que você a trouxe para a nossa casa? O rosto dele mudou. Quem te contou isso? Isso importa? Retruquei. Ou você está mais preocupado em saber quem vazou segredo do que com quão baixo foi o que você fez? Ele praguejou baixinho e passou as mãos pelo rosto. Pela primeira vez, eu o vi parecer genuinamente exausto. Eu admito que errei, ele disse, finalmente. Mas eu não quero que tudo desmorone ainda mais. Olhei para ele e fiz a pergunta que eu deveria ter feito há muito tempo. Você a Amã? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Tanto tempo que eu não precisava mais da resposta. Finalmente ele disse, eu não sei. Assenti. Claro. Muitos homens não deixam suas esposas porque amam a outra o suficiente. Eles as deixam porque amam a si mesmos acima de tudo. Então eu respondo por você, eu disse. Você não a ama, você ama a sensação de ser importante aos olhos dela. Ele levantou o olhar, chocado. E você não me deixou porque eu era ruim demais, continuei. Você me deixou porque eu te enxergava com clareza demais. O silêncio caiu entre nós, profundo, pesado e verdadeiro. Não havia mais nada a ser consertado. Ele me olhou como se estivesse conhecendo a mulher à sua frente pela primeira vez. Não podemos voltar a ser como antes, não é? Ele perguntou, baixinho. Eu sorri, com tristeza. Nós nunca fomos o que eu pensei que éramos. Para começo de conversa. Naquela noite não brigamos, não gritamos, não atiramos nada um no outro. Mas foi a noite mais clara de todas.
A noite em que ficou óbvio que o que estava morto não ressuscitaria só porque o culpado começou a temer as consequências. E eu não era mais a mesma mulher, disposta a perdoar só porque ele começou a falar com doçura quando não tinha mais para onde fugir. O dia da negociação chegou em uma manhã de quinta-feira. Vesti um terninho creme, elegante, brincos de pérola discretos e prendi o cabelo em um coque baixo e arrumado. Eu não queria me vestir para derrotar ninguém. Eu queria entrar naquela sala com a imagem de uma mulher estável, não de uma mulher destruída. O escritório do advogado dele ficava em um prédio de luxo na Zona Sul. A sala de reuniões era toda de vidro, com vista para os arranha-céus da cidade. Tudo parecia limpo, elegante e profissional. Quase inacreditável que ali dentro aconteceria a autópsia da vida de um casal. Ele já estava lá quando entrei. Ao seu lado, seu advogado. E na outra ponta da mesa, a mãe dele. Olhei para ela por uma fração de segundo antes de me sentar ao lado da Drá. Beatriz, calmamente. Assim que a reunião começou, o advogado dele tentou criar uma atmosfera suave, falando sobre resolver a disputa de forma construtiva e benefícios mútuos a longo prazo. Soava muito bem, se não fosse pelo fato de que o lado de lá tinha acabado de usar todos os métodos possíveis para me fazer render em silêncio. Adra. Beatriz não perdeu tempo. Ela começou com um resumo claro de todos os bens e dívidas, seguido por uma lista parcial dos gastos com o terceiro, que escolhemos revelar. Quando o primeiro documento foi deslizado pela mesa, a expressão dele mudou. Quando o segundo, sobre o aluguel do apartamento, foi colocado, a mãe dele ficou rígida. E quando as imagens da câmera de segurança foram exibidas em um pequeno monitor na sala, o advogado dele pediu uma pausa imediatamente. Eu fiquei imóvel o tempo todo. Não precisei discutir, não precisei fazer drama. Os documentos estavam falando por mim. Após 15 minutos, todos voltaram. A atmosfera havia mudado completamente. Ninguém mais fingia estar confortável. O advogado dele recomeçou, com novos termos, uma nova proposta de divisão, pedindo que o assunto fosse encerrado rapidamente e que a questão do adultério não fosse levada a público. Eu ouvi em silêncio, até que ele mesmo falou: "O que você quer, afinal?" Virei-me e olhei diretamente para ele. Pela primeira vez desde que entrei na sala. Um dia eu olhei para este rosto com amor, depois com suspeita, em seguida com dor. Mas hoje eu olhava com clareza. "Eu quero justiça", respondi. A mãe dele interrompeu. "Você nunca está satisfeita." Virei-me para ela lentamente. Se eu não estivesse satisfeita, teria exposto tudo desde o primeiro dia. Ela se calou. "Adrei", Beatriz continuou metodicamente. Ela resumiu nossas exigências finais. A divisão dos bens com base na proporção real de investimento, a isenção de responsabilidade sobre dívidas geradas pela relação extraconjugal, a restituição de parte do valor gasto da conta conjunta e um prazo razoável para desocupação da casa, com a venda ou transferência do imóvel sob um acordo claro. Não era uma vingança de filme, não era para tirar tudo dele, não era para levá-lo à falência. Era apenas o que era certo. Ele ficou em silêncio por um longo tempo antes de dizer, sem olhar para ninguém: "Se eu concordar, nós terminamos com isso, certo?" "Nós já terminamos desde o momento em que você decidiu fazer tudo o que fez", respondi. "O que resta saber é se vamos terminar de forma justa ou não." Ninguém disse mais nada por um tempo. Finalmente, o advogado dele pediu um tempo para revisar os documentos finais antes da assinatura, mas todos na sala sabiam para que lado o jogo tinha virado. Ao sair da sala de reuniões, a mãe dele disse baixinho, atrás de mim: "Você mudou muito." Virei-me para ela e respondi, com a voz mais calma que já tive: "Não, eu só parei de deixar que os outros me avaliassem por baixo." E saí sem olhar para trás. Finalmente, o dia de assinar o acordo final chegou, e poucos dias depois comecei a tirar minhas coisas daquela casa. Pode parecer que fui eu quem saiu, mas na verdade o que eu levei comigo foi a minha própria vida. Na manhã da mudança, o céu estava incrivelmente claro.
O sol da manhã entrava pelas cortinas do quarto, criando um brilho dourado e suave. Fiquei no meio do quarto, que um dia pensei que seria o quarto do meu futuro, e olhei ao redor pela última vez. O guarda-roupa que dividíamos, a cama onde dormíamos de costas um para o outro, a mesinha de cabeceira que ainda tinha a marca de um copo de uma noite de briga. Tudo ainda estava lá, mas o significado de tudo havia morrido. Não levei tudo. Algumas coisas eu deixei para trás, junto com as memórias. O vaso do casamento, o aparelho de jantar que a mãe dele escolheu, a moldura da foto de casal que eu não queria tocar novamente. Essas coisas não eram bens, eram provas de uma identidade antiga que eu não precisava mais carregar. 2 amigas próximas vieram me ajudar. Elas não fizeram muitas perguntas, apenas me abraçaram forte quando chegaram e me ajudaram a embalar as coisas em silêncio. Às vezes, o amor verdadeiro não precisa de muitas palavras, ele apenas aparece. Fica ao seu lado e te ajuda a carregar as caixas pesadas escada abaixo. Ele não estava em casa e eu fiquei feliz por isso. Eu não queria uma cena de despedida, não queria lágrimas falsas, não queria um se cuida. A pessoa que me destruiu não tinha o direito de bancar o preocupado no último dia. No entanto, antes de sair, voltei à sala de estar. Na parede onde a foto do casamento ficava, agora havia apenas uma marca sutil na pintura. Me fez pensar em mim mesma. As marcas de ter acreditado, de ter amado, de ter esperado ainda estavam lá. Mas isso não significava que elas precisavam doer para sempre. Peguei a chave reserva da casa e a coloquei sobre a mesa de centro, ao lado de um pequeno envelope. Dentro, apenas os documentos necessários para transferência, nenhuma carta, nenhuma explicação, nenhuma emoção. Quando eu estava prestes a sair, um carro estacionou na frente. Virei-me e o vi descer. Ele parou ao ver as caixas no corredor e o caminhão de mudança na frente. Ele parecia alguém que queria dizer algo, mas não encontrava as palavras. Andamos um na direção do outro, apenas alguns passos. A distância era perfeita para 2 pessoas que um dia estiveram perto demais e agora não tinham mais nada a dizer. Você vai mesmo embora, ele disse. Olhei para ele. Tô fazendo o que você queria, não tô? Ele balançou a cabeça. Não deveria ter sido assim. Eu sorri, com tristeza. Muitas coisas não deveriam ter sido assim desde o começo. Ele me olhou por um longo tempo, como se procurasse uma maneira de rebobinar tudo. Mas a vida não é um filme. E um pedido de desculpas que chega tarde demais é apenas a cinza do que já foi queimado. Me desculpe, ele disse finalmente. Acredito que ele estava sendo sincero até certo ponto, mas também sei que ele estava se desculpando pelo resultado que não saiu de acordo com o seu plano. Eu recebo, respondi, mas não levo comigo. Ele ficou parado e eu passei por ele, sem pressa, sem fugir e sem olhar para trás. Ao entrar no carro, uma amiga me perguntou baixinho: Você está bem? Olhei para aquela casa uma última vez. A casa que um dia foi um sonho, depois se tornou um campo de batalha e agora era apenas um lugar onde eu estive. Estou, respondi. E desta vez eu estava dizendo a verdade. Porque ir embora de um lugar que te machuca não é uma derrota. É uma forma de vitória que exige mais coragem do que ficar. 6 meses depois daquele dia, eu estava no meu novo apartamento, com uma xícara de café quente nas mãos, observando a luz da manhã iluminar o chão. Aqui não havia fotos de casamento, nem a voz da mãe dele, nem a sensação de ter que vigiar o celular de alguém, com medo de que uma mensagem fizesse meu coração despencar. Havia apenas eu, um pequeno vaso de plantas na janela, uma mesa de trabalho organizada de forma simples e um silêncio que não era mais opressor. Após a negociação, tudo prosseguiu de forma sistemática. O acordo foi assinado, os bens foram divididos com base nos fatos, as dívidas injustas não ficaram comigo e, o mais importante, recuperei minha liberdade junto com a minha dignidade, que não precisei trocar pelo silêncio. Quanto a ele, ouvi algumas notícias através de conhecidos. O relacionamento com Larissa não era tão glamouroso quanto nas fotos.
Quando o segredo perdeu o encanto e a vida real tomou o lugar da emoção, as coisas começaram a ruir rapidamente. Não sentia a satisfação que os outros esperavam, porque quando você passa por uma dor real, chega um ponto em que você não quer mais ver o outro se dar mal. Você só não quer mais que ele tenha o poder de te machucar. A mãe dele também se calou. Nunca mais me contatou. Talvez ela ainda me odeie, talvez ache que sou a mulher sem classe que humilhou seu filho. Mas hoje eu não preciso mais vencer aos olhos dela. Um dos sinais de amadurecimento é parar de tentar se explicar para pessoas que decidiram não te entender desde o início. Muitas pessoas me perguntaram durante esse tempo o que mais doeu. Não foi a traição, não foram os papéis do divórcio, não foram as joias, não foi a mensagem de zombaria da outra mulher. O que mais doeu foi descobrir que eu me dediquei a um relacionamento com total lealdade, enquanto o outro lado estava planejando sua saída, usando o que eu construí como escada. Mas a coisa mais bonita também foi descobrir que não importa o quanto os outros tentem diminuir o seu valor. No final, a única pessoa que pode definir o seu valor ainda é você mesma. Às vezes, à noite, ainda penso em mim mesma no dia em que recebi aquele envelope. A mulher sentada imóvel no sofá, as mãos geladas, o coração anestesiado, que decidiu bloquear os 8 cartões de crédito imediatamente. Naquele momento, eu não sabia. Eu não sabia que, ao bloquear aqueles cartões, eu não estava apenas protegendo meu dinheiro. Eu estava me desbloqueando, desbloqueando-me do papel da esposa que tem que aguentar tudo, desbloqueando-me da necessidade de pedir amor a quem não via meu valor, desbloqueando-me da crença equivocada de que uma boa mulher deve aceitar tudo para manter a família unida. Não, uma boa mulher não significa ser conivente com a traição. Uma mulher forte não significa ter que suportar tudo. E o amor verdadeiro nunca, jamais te fará duvidar se você é boa o suficiente. Hoje, se alguém me perguntar se eu me arrependo do fim do meu casamento, eu diria que me arrependo de ter permitido que durasse tanto tempo, mas não me arrependo de ter saído, porque no final, esta história não terminou comigo sendo abandonada. Ela terminou comigo escolhendo a mim mesma. E esse foi o verdadeiro começo da minha vida.